Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de Kahuna, um surpreendente jogo para 2 jogadores de controle de área, onde os jogadores vão tentar aí controlar a maioria das ilhas aqui do arquipélago de Kahuna. Cada jogador possui um conjunto de 25 pontos e de 10 marcadores que vão ser usados para determinar se ele está controlando ou não aquela ilha. Para além disso, cada jogador recebe 3 cartas e as cartas possuem justamente o nome específico da ilha, de uma das ilhas, no caso, né? Além disso, tem 3 cartas aqui no banco, numa reserva. E a mecânica do jogo é muito elegante, porque na sua vez de jogar, ou o jogador baixa cartas, ou não baixa cartas, simplesmente. E no final da sua rodada, ele compra uma das cartas que estão abertas aqui, e essa carta é reposta. O jogo se desenrola ao longo de 3 rodadas. A primeira rodada, os jogadores vão jogar até que esse baralho acabe e você repõe as últimas cartas aqui. O jogo então para e os jogadores verificam quem controla mais ilhas. Esse jogador recebe 1 ponto. O jogo continua daí, com as ilhas conquistadas e tudo mais. Tem-se uma segunda rodada, essas cartas são embaralhadas e o jogo continua. Quando acabar pela segunda vez, para e faz-se uma contagem de pontos. O jogador com mais ilhas controladas recebe 2 pontos. E faz-se uma terceira vez. Dessa vez, as cartas aqui vão acabar, vai ser reposto, as cartas acabam e os jogadores têm mais uma rodada. E aí, na pontuação final, cada jogador verifica quantas ilhas controla e o vencedor vai receber a diferença de pontos da maior para menor. Por exemplo, se um jogador controla 6 ilhas e o outro controla 4 ilhas, a diferença é 2 pontos. O jogador que tiver mais vai ganhar esses 2 pontos. Simples assim. Como é que funciona a mecânica do jogo? Esse jogador quer começar. Então, na sua vez, ele pode simplesmente baixar uma carta e a carta vai dizer o nome de uma ilha. E ele vai pegar uma ponte e colocar dessa ilha para alguma outra ilha. Então aqui a carta foi a ilha de Coco. Então dessa ilha de Coco ele pode puxar aqui para Bari, para Fá, para Gola ou para Karoo. Eu sei que não dá para ver nem o nome, nem as linhas aqui, mas eu vou mostrar tudo isso na live de amanhã. Mas ele coloca aqui a sua ponte e ele pode continuar jogando ou simplesmente parar. Ele pode baixar quantas cartas ele quiser. Essa carta aqui vai embora e ele acabou a jogada dele, ele vai comprar uma nova carta aqui. Vai comprar essa carta de Gola. Simples assim. Isso aqui repõe e a vez do outro jogador vai fazer a mesma coisa. O jogador pode optar por, não, eu não vou jogar, né? Posso me abster. Eu simplesmente vou comprar uma carta aqui. Comprou a carta, repõe. Né? Esse jogador, agora ele vai despachar a mão dele, né? Então ele vai colocar aqui uma para Ife, vai colocar aqui a para Duda, vai colocar aqui outra de Gola. Duda e Gola. Pronto. Ele está soltando a mão dele, está acelerando o jogo, né? E vai comprar uma carta de volta, comprou a carta de Duda, repõe aqui. Uma alternativa que o jogador pode ter é de, ao invés de jogar uma carta para construir uma ilha, ele pode jogar cartas para destruir uma ponte dessas, né? Ao invés de colocar para construir, ele pode jogar 2 cartas, obrigatoriamente 2 cartas para destruir uma ponte. Só que as cartas jogadas têm que ser relativas àquela ponte. Então, por exemplo, essa ilha aqui é de Coco, aqui é a ilha de Fá. Se ele tiver 2 cartas de Coco, ele consegue destruir. Se ele tiver 2 cartas de Fá, ele também consegue destruir. Mas ele não vai fazer isso, vai simplesmente comprar uma carta aqui, vai comprar a carta de Bari e vai repor para cá. No máximo, o jogador pode ficar com 5 cartas na mão. Então esse jogador, na próxima jogada, ele vai ter que jogar a carta na mão. Esse jogador aqui, com a ilha de Duda, vai colocar já aqui uma Duda para cá. Ele está soltando a mão aqui, espalhando aqui, né, o máximo de pontos possíveis. Isso é uma estratégia também. Esse jogador, ele vai ter que jogar. Então ele vai construir uma ponte aqui para Bari, vai construir uma outra aqui para Lai, vai construir uma outra aqui de Fá. Pronto. Nesse momento, ele conseguiu construir 3 pontes e Bari tem 5 pontes. Então ele conseguiu ter uma maioria. Automaticamente ele coloca o disco dele aqui na ilha, dizendo que ele controla essa ilha.
certo? Ele pode continuar jogando. E aí, por exemplo, colocar a ilha Coco, né? Vai colocar aqui Coco para cá. E vai colocar Gola, vai colocar aqui. Pronto. Ele também, com essa jogada, ele conseguiu fazer 3 pontes das 4 que ligam Coco às outras ilhas. Então ele vai colocar aqui o disco dele. Quando ele coloca o disco, as pontes do adversário que ligam a essa ilha, que ele acabou de conquistar a maioria, são destruídas. Então essa ponte aqui é destruída, ela vai embora. Né? Então esse jogador aqui ficou aí sem menos uma ponte. Né? E ele vai comprar uma carta. Conforme eu disse, isso pode ser utilizado, né, para destruir uma ponte. Então, se esse jogador tiver um conjunto de cartas, por exemplo, Elai, vou pegar aqui 2 que sejam possíveis, né? Elai e Coco, por exemplo. Pronto. Se ele conseguir 2 cartas que conectem uma ponte, ele pode jogar as 2 e destruir uma ponte, ao invés de construir. Quando ele destrói essa ponte, a ilha de Bari, por exemplo, que precisava de 3 para ter a maioria, só tem 2. Então isso aqui sai. Então é um controle de área bem interessante, porque você está sempre vendo as cartas que você tem, as que o oponente tem, as que ele pegou. O jogo está na mesa, né? Nada é escondido. Apenas as primeiras 3 cartas que você recebeu, que ninguém sabe. O resto está tudo na mesa. Então o cara pegou lá, ele está de olho naquela ilha lá. Então é um jogo bem estratégico, bastante simples de regra, um jogo elegantíssimo, né? O nosso Algo a Mais fala justamente sobre Kahuna. Kahuna é um título que existe no Havaí. Então, no Havaí, Kahuna quer dizer um grande especialista em uma área qualquer. Né? Tradicionalmente, além disso, é um título, vamos dizer assim, honorário praticamente, porque seria o guardião do conhecimento oculto. Alguma coisa similar aos mestres de guilda ou aos maçons da Europa medieval. Existem registrados mais de 40 tipos de Kahuna, que são profissões. E aqui no jogo você tem justamente a ilha Kahu e a ilha Runa, que dão justamente a formação desse nome. Kahu significa cuidador e Runa significa segredo. O cuidador do segredo, o guardião do segredo, os segredos ocultos, que são essas várias artes, essas várias especialidades que são conhecidas. Né? Para além disso, a ilha de Faa, ela existe, né? É uma das poucas que existe aqui no jogo, e ela é, na verdade, uma ilha, né? Uma comuna do Tahiti, né? Que é da região da Micronésia ali, da Polinésia Francesa. Um jogo bastante simples, com regras simples, muito elaborado nas estratégias, né? Um jogão é muito agradável, para 2 jogadores apenas, em meia hora você consegue aí resolver o seu problema. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 22 horas, teremos uma tradicional live, onde eu vou mostrar um pouco mais do tabuleiro, que é um tabuleiro pequeno, mas as linhas são muito sensíveis. As cartas, elas também dizem, né, a posição. Então aqui, você está vendo que tem amarelo e vermelho, justamente para você orientar as cartas. E aí a ilha em questão, a ilha de Coco, por exemplo, está marcada aqui em vermelho. Eu vou mostrar isso na live de amanhã, que vai dar para ver. Também dá para ver que cada carta de ilha tem uns pauzinhos que é justamente o número de pontes que ela conecta. Então você não precisa ficar contando que não dá para ver direito. Então você sabe que Coco tem 4. Você precisa controlar 3, que é a maioria. Né? Elai tem 6, você precisa controlar 4. Elai é essa ilha aqui do meio. Então você não precisa ficar olhando muito. Você pode olhar para suas cartas que elas vão dizer para você quantas pontes você precisa para ter a maioria. Ilhas pequenas, na ponta, como a Loa, por exemplo, tem 3. Você controlou 2, você controla a ilha. Um jogo muito agradável, bastante simples e que vamos falar um pouco mais na nossa live de amanhã. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!